Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia deste domingo e recordamos a dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Basílica de São Salvador. Este é o título original da mesma. Peço-vos desculpa, mas por conta às vezes de demora no upload do vídeo, hoje não consegui gravar em vídeo, até porque se faria excessivamente tarde para poder enviá-lo, né, porque é muito mais lento para enviar um vídeo do que um áudio, e hoje, por conta da hora, preferi enviar o áudio. Tendo em conta isso, o que é esta festa? O que ela tem a ver conosco? Qual o seu significado? Recordemos, esta é a Catedral de Roma, a Catedral do Bispo de Roma. Então o Papa, como bem sabemos, é Papa da Igreja Universal e Bispo de Roma. Há uma diferença, por assim dizer, de sede. O Papa toma posse 2 vezes, poderíamos assim dizer. A primeira vez, uma das vezes, melhor dizendo, quando se torna Papa, e assim toma posse na Basílica Vaticana. E a outra é quando toma posse como Bispo de Roma, na Basílica das Basílicas. A Basílica de São João de Latrão, ou de São Salvador, a Basílica de Jesus Salvador, ela foi dada à Igreja, ou melhor, ao Papa, Silvestre I, por Constantino. Constantino, que se tornou imperador do Império Romano, e, ao contrário da mentira que muitos dizem ainda hoje contra a Igreja, permitiu que o cristianismo fosse uma religião lícita, permitida, sem mais perseguições, sem mais mortes, sem ataques. Assim foi que Constantino agiu, dando a permissão de culto à Igreja. E sendo sua mãe cristã, convence-o, em certo modo, pela sua fé, a que dê a Basílica justamente à Igreja, para que possa realizar por assim dizer, em um templo público, a sua manifestação de fé. Basílica vem do grego, basileus, que significa rei, lugar do rei. Então, era o lugar do imperador, neste caso. Ele cede este mesmo lugar para que o Papa possa dedicar ao lugar para ser uma igreja, como hoje chamamos, e a igreja assim celebrar o seu culto religioso, demonstrar a sua fé. Aquela basílica, como bem sabemos, assim como a Basílica Vaticana original de Constantino, construída por ele, nos séculos que sucederam, em especial na época do final da era medieval, estava em grandes ruínas, ambas as basílicas. E assim, foram reconstruídas. E temos a Basílica Vaticana que conhecemos hoje,
e São João de Latrão, que hoje conhecemos. Já não são as basílicas originais. Mas qual é a importância destas basílicas? Vamos meditar através dos textos que nos são colocados hoje. Primeiramente, tudo isso que recorda, mas também o fato de ser ali o templo, o lugar onde o corpo místico de Cristo, a igreja, que somos nós, nos reunimos para prestar culto a Deus. Não mais ocultamente nas catacumbas, perseguidos, com risco de sermos mortos, mas sim agora publicamente demonstrar a nossa fé no Cristo. E assim nos mostra a primeira leitura. Comecemos com a profecia de Ezequiel. Naqueles dias o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água de sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Ora, aqui já há um grande símbolo do nascimento da igreja. A igreja nasce do costado aberto de Cristo. Ali a igreja, esposa de Cristo, nasce definitivamente. Ele que já preparara todos os fundamentos nele mesmo, com seus ensinamentos, agora deixa a sua esposa, a igreja, para que possa gerar os filhos de Deus, cada um de nós. E onde foi transpassado Jesus? Do lado esquerdo? Não, do lado direito. Do seu lado direito jorraram sangue e água. Então vemos esta água que jorra. E a água simboliza o quê? O sacramento do batismo. Então, a purificação, o gerar uma vida nova, o gerar os filhos de Deus. Continuemos o texto. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimentos e suas folhas serão remédio. Ora, o que o texto indica? Que estas águas devem de gerar vida, onde quer que vá. Então, haverá ali um grande número de peixes, que demonstra a vida, a saúde, que também é salvação, e haverá vida onde chegar o rio, onde quer que esta mesma água de Cristo, esse mesmo batismo, esta mesma santificação chegue, haverá vida nova. O texto ainda recorda, de ambos os lados crescerá todo tipo de árvore, frutífera que dará frutos e folhas a todo momento. O que isto recorda? Algo que uma certa vez, creio, já temos meditado. Justamente que as árvores também recordam um pouco daquilo que nós devemos de ser em Cristo. Devemos de criar nele raízes, como as árvores. Criar raízes a tal ponto que, embebidos desta água, e de tudo aquilo que esta água nos traz, que é a vida em Cristo, a graça de Deus, a sua presença em nós, devemos de dar frutos. Necessitamos dar folhas e frutos que dão saúde, porque são remédio às folhas, e que alimentam. E aqui, recordemos uma outra frase bíblica. Pelos frutos, vós os reconhecereis. Quais frutos temos dado, irmão e irmã? Que frutos damos ao Senhor? São frutos de vida, frutos de santidade, onde percebemos que realmente temos bebido do Espírito Santo, das graças de Deus em nossa vida, de tal modo que estas graças perpassam por nós e nos transformam, nos modificam, nos santificam, nos unem ao Senhor
e nos fazem participantes daquele templo de onde jorra toda a água. Recordemos aqui também, em um certo aspecto, recorda o templo, a Jerusalém Celeste, porque o templo que temos hoje construído deve de nos levar a esta Jerusalém, nos recordar da Jerusalém Celeste que nos espera. Mas, irmão e irmã, realmente temos, assim, nos tornado templos de Deus, porque suas águas nos tocam, o seu Espírito Santo, a nossa vida é transformada e temos dado os bons frutos? Os frutos que temos dado são a vida de pecado, a distância de Deus, a falta de tempo para estar com Ele, a falta de oração. Se é isso que temos vivido, coisas que se opõem àquilo que Jesus espera de nós, então temos que refazer a rota, refazer nossas vidas, porque não estamos vivendo aquilo que o Senhor nos oferece. O Salmo nos diz no seu refrão: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Então, assim, este rio traz o quê? A alegria, a morada do Altíssimo, que nós devemos de ser. Mas as nossas vidas têm esta alegria espiritual que o próprio Senhor provoca ao estarmos na sua presença, em intimidade e união com Ele. O Evangelho de hoje é de São João. Pelo segundo domingo seguido, nós deixamos de meditar a liturgia, por assim dizer, consecutivamente do ano litúrgico, para meditar hoje uma festa. E semana que vem retornamos já às vésperas de encerrar o nosso ano litúrgico. Nos diz o Evangelho de São João: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Esta é a primeira vez das 3 que São João nos relata que Jesus vai a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Então, sabemos onde Jesus está. Continua no templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Algo anormal? Não. Era necessário para oferecer culto a Deus justamente estes animais e também os cambistas. Bois eram infelizmente vendidos pelas famílias, por assim dizer, dos sacerdotes, e depois revendiam a carne, mas não é que era algo totalmente errado, mas as formas com que eles começaram a tomar vantagem disso, ali estavam os erros. Ovelhas também não há nada de errado. As pombas, elas não deveriam de ser vendidas, mas muitas vezes dadas. Porém, aqui eram vendidas. E Jesus está no momento em que Jerusalém está muito provavelmente lotada, porque para a festa da Páscoa vinham judeus de todos os lugares da terra, conhecidos até então, e vinham oferecer os sacrifícios ao Senhor, de tal modo que, como certa vez meditamos, havia, durante a Páscoa, cerca de 60.000 pessoas só em Jerusalém e seus entornos. E Jesus está ali, nesse átrio externo do templo, onde pode haver toda esta relação de compra e venda. Os cambistas que estão ali, o que acontece? Eles tinham que trocar o dinheiro, porque no templo não podia ser usado a moeda do império. Então, trocava, se dava a moeda do imperador e em troca a pessoa recebia justamente uma moeda que pertencesse ao templo. O que acontece? Jesus faz um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Estamos vendo que os que vendiam pombas não davam, o que não era a forma correta e exata. Mas Jesus expulsa todos aqueles que estão fazendo negócios ali. Coisa que era lícita para o culto. Se ofereciam sacrifícios. Eram necessários os bois, as ovelhas e todos os animais ali presentes para que se pudesse
realizar o sacrifício da Páscoa. E Jesus, aquele que muitos falam, Jesus, paz e amor, demonstra aqui que não é bem assim. Quando ele tem que ser duro e corrigir, ele o é. Ele é tão duro ao corrigir, quanto quando fala as palavras, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele muda a lei, a compreensão da lei. Ele mostra para nós, como dizemos no nosso ditado, que o buraco é mais embaixo. Então, vemos que Jesus se irrita e expulsa tudo porque estão fazendo da casa do Senhor um lugar de comércio, de relação de comércio. E qual é o problema aqui? O que isso tem a ver conosco nesta festa? Aquilo que São Paulo vai dizer nas suas cartas, não sabeis que sois o templo onde habita Deus? Que o Espírito Santo habita em vós? Então, se isso aconteceu no templo de Jerusalém, Jesus está a falar também do templo que nós nos tornamos. Adiante, neste mesmo evangelho, ele vai falar que já não é mais aquele templo físico, mas ele mesmo é o templo onde habita a plenitude da divindade, como bem sabemos. E então, aqui, tenhamos em conta, irmão e irmã, justamente Jesus nos mostrando e nos questionando como tem sido a relação nossa com Deus. Tem sido uma relação comercial? Como assim comercial? No seguinte sentido, eu vou rezar um terço para que o Senhor me dê em troca tal coisa. Eu vou ser bonzinho para que Deus me abençoe. É assim que temos tido uma relação. E quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos, nós então reclamamos, murmuramos, implicamos com toda essa situação, irmão e irmã. Porque este é o risco. É isto que vemos hoje no mundo. Tantas pessoas querendo fazer câmbio com Deus, querendo trocar tantas coisas da sua vida. Olha, Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu vou mudar a minha vida, mas eu quero tal coisa em troca. Não é que não podemos rezar pedindo certas coisas, mas não devemos de fazer com Deus troca. A nossa relação com Ele deve ser uma relação de amigos, como Abraão. Abraão era amigo do Senhor, Moisés, mas mais do que amigos, como filhos, filhos obedientes ao Pai, que sabem que o Pai lhes ensina o caminho certo. Mas assim temos agido em nossa vida, irmão e irmã. Temos expulsado de nossa vida tudo aquilo que colocamos no templo de Deus e que o torna impuro, ou seja, o nosso coração, o nosso pensar, o nosso existir, a busca do pecado, a insensatez em viver a palavra de Deus, não querer vivê-la, melhor dizendo, viver, assim, as nossas diversões mesquinhas, egoístas, onde nós buscamos aquilo que meditávamos ainda ontem no Evangelho, a fama, o dinheiro, o prazer, o eu mesmo. O como temos vivido, é isso que está no templo de Deus ocupando o lugar do Senhor, impedindo que tome o seu trono em nossos corações? Caso seja, temos que limpar, purificar este templo do nosso coração. Temos que vivenciar cada vez mais a vida de intimidade, de amor a Deus, de oração, para que Ele possa realmente encontrar em nós sua morada. Mas, irmão e irmã, como temos agido diante do Senhor? Logo em seguida, seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Meditamos em certa ocasião este texto. E o que esta frase tem a dizer para nós? Somente a Jesus? Não. Esta frase deve de estar também presente em nossas vidas, escrita diante de nossos olhos. O zelo por tua casa me consome. É belíssimo termos a preocupação com os templos onde nos reunimos, porque ali o corpo místico de Cristo se reúne, ali está a presença viva e real de Cristo na Eucaristia. Preocupamos se tem uma boa pintura, uma boa iluminação, um bom banheiro, um bom ar-condicionado, que há igrejas que têm. Tudo bem,
em zelar pela casa de Deus, pelas toalhas do altar, ótimo. Mas e o templo de Deus que sou eu? Eu tenho zelado por este templo? Me consome zelar pelo templo de Deus que é a minha vida, o meu coração, a minha história, a minha existência? Eu me preocupo com tudo isso? Eu me preocupo em zelar para que a vontade de Deus seja feita em mim, como Maria Santíssima, faça-se em mim, como os santos, como os profetas. Tenho, assim, realizado este ato de cuidar da casa de Deus, que é o meu coração, meu pensamento, a minha existência, a minha história, tanto quanto eu cuido de um templo externo. Não é que eu devo de abandonar um em detrimento do outro, jamais. Mas eu tenho que cuidar do templo maior, que é a minha vida, porque eternamente quero estar com Deus. E aqui, cuidar do templo é na sua integralidade. Em que sentido? Cuidar do corpo e da alma. Eu não posso negligenciar, por exemplo, a saúde do meu corpo e cuidar somente da minha alma. Ou cuidar somente do meu corpo e me esquecer da minha alma. Jamais. Porque é no nosso corpo que a alma serve a Deus nesta terra. Então, eu tenho que cuidar dentro da possibilidade, sem exageros, de ambos. E temos cuidado deste templo que o Senhor deu para que nós vivêssemos, mas que deve de ser sua morada, sua digna habitação? Ou temos esquecido de zelar? Zelamos pela nossa casa, pela limpeza da casa, por uma roupa limpa, por uma pelas coisas que eu tenho, porém, a minha vida, o meu coração, em viver na santidade, em buscar os sacramentos, em ser fiel a Deus, em amar a Deus e ao próximo, isso fica em segundo plano. É assim que temos vivido, irmão e irmã? Se é assim, o zelo pela casa de Deus ainda não nos consome. Devemos de avançar neste amor, neste conhecimento de Deus, como veremos na segunda leitura. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruir este templo em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Então vemos Jesus demonstrando que agora o templo para o povo de Israel era a sombra daquele que deveria de vir, o próprio Cristo, onde habita a plenitude da vontade do Pai, a realização da amizade com Deus, a realização da santidade plena que também nós devemos de viver. E nós, assim, temos zelado por este templo. E recordemos, podem destruir este templo, mas o Senhor o reconstruirá. Depende da nossa fidelidade a Ele, do imitar a Cristo, do segui-lo onde quer que Ele vá, do ser fiel, obediente. E o quanto nos esforçamos por tal coisa, irmão e irmã. E a segunda leitura é de São Paulo aos Coríntios, que nos diz: irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como um experiente mestre de obra, o alicerce sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. São Paulo, então, diz que colocou alicerce. Qual? O alicerce da fé, conhecimento de Cristo, sobre o qual deve de continuar a construção do templo de Deus, da morada. Certas vezes, por ocasião ainda da pandemia, quando estava em outra paróquia, em Santo Antônio, quando ia realizar batizados e não tinha curso ainda de batismo retornado, dizia naquele curso, meia hora antes do batizado, dava sempre o seguinte exemplo aos pais, também a todos os presentes. Caríssimos, recordem-se, o batismo põe um alicerce
coloca em nós a imagem de Cristo, nos dá a graça de sermos filhos de Deus. Porém, é um templo em construção. Ele deve de ser continuamente construído. Por uma criança, os pais vão começar a ajudar a construir as paredes. Depois, enquanto vai crescendo, não só os pais, os padrinhos, mas a família, os amigos, todos vão ajudando a construir o templo onde Deus habita e deve habitar. Porém, a última telha só vai ser colocada no momento do nosso último suspiro. E aqui é o que São Paulo também está dizendo. Cada qual veja bem como está construindo. Estamos construindo bem o templo de Deus, irmão e irmã? Tenhamos em conta o fato. Qual o fato? De que nós necessitamos conhecimento para poder construir. E o conhecimento no sentido bíblico da palavra e no sentido técnico da palavra. No sentido bíblico da intimidade com Deus, a vida de oração. Como eu vou construir um templo para Deus morar em mim, se eu não sei o seu gosto, o que ele pensa, o que ele espera de mim, o que ele quer me dizer, o como ele quer que eu trabalhe, que eu desenhe, que eu pinte? E o sentido técnico. Se eu não conheço a minha fé, ao ler, ao conhecer, ao melhorar, ao aprender, ao ler a palavra de Deus, a meditar, como eu vou construir este templo? É a mesma coisa, dava ainda o exemplo na missa, ainda hoje, do seguinte fato. Digamos que você não é um eletricista. Eu quero que você troque toda a parte de fiação elétrica da casa. Você não pode olhar tão pouco em vídeos na internet o como fazer, porque hoje podemos olhar e fazer as coisas. Você deve de fazer tudo de cabeça. Vai dar certo? Se você não conhece nada de técnica, não sabe o que fazer, não tem a mínima noção de onde colocar o cabo ou o que fazer, não. E ainda tem o risco de, querendo acertar, você ainda colocar os fios de modo que dê um curto e pegue fogo na construção. Então é a mesma coisa. Se eu não leio, se eu não medito, se eu não escuto palestras, se eu não aprofundo a minha vida espiritual, meu conhecimento de Cristo, lendo e aprofundando, meditando e rezando, eu não consigo construir a morada de Deus em mim. Porque eu não sei qual é a vontade dele. Tanto amplamente dizendo, quanto individualmente dizendo qual é a vontade dele para mim, na minha vida, na minha história. O que o Senhor espera de mim, fora aquilo que ele espera de todos. O que ele reservou para mim, fora aquilo que ele reservou para todos que o amam. Então, como estamos construindo a nossa vida? De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que está aí, já colocado, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Então, São Paulo está nos dizendo, sois santuário de Deus. E o Espírito Santo mora em nós. Mas o Espírito Santo mora em nós se nós damos abertura para ser sua morada. Se nós nos propomos a seguir o Senhor, a buscá-lo, a rezar, a ter intimidade. Caso contrário, o Espírito Santo não pode entrar em nossos corações porque nós não permitimos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. Então, que encerra São Paulo indicando para nós. Se alguém destruir em mim o santuário de Deus, bem, Deus o destruirá. Não nessa vida, na eternidade. Nós somos o santuário de Deus. E qual é o maior risco de nós destruirmos o santuário de Deus? Ao não buscarmos a intimidade, a oração, a meditação, o conhecimento da fé, nós podemos destruir o santuário de Deus. Ao ponto que muitos já não têm mais fé no Cristo da igreja, têm fé num Cristo pessoal que construíram para si. Um Cristo, numa imagem de Deus, onde eu faço barganha, o Senhor me dá, eu dou. E depois
Não vou na missa esse domingo porque, afinal de contas, mas quando o carro está apertando e conhecemos gente assim, não, vou na missa porque eu estou precisando de uma graça, estou precisando de saúde. Sinto muito. Este não é o verdadeiro rosto de Jesus. E nós, irmão e irmã, como temos vivido? Temos vivido cuidando do templo de Deus, do santuário do Senhor em nós, procurando manter a fidelidade a Ele? Ou temos vivido nos esquecendo daquilo que é o mais precioso, o mais perigoso se descuidarmos, porque nos causará a destruição eterna? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos o amor verdadeiro a seu Filho, e nos colocarmos como ela, a construir em nós a morada de Deus, o santuário de Deus, pela fé, pela total entrega, pela total obediência ao Senhor, como ela foi totalmente obediente e entregue a Ele. E assim, vivendo cada vez mais a santidade que Ele nos chama e concedendo, nos abrindo a graça do Espírito Santo nos guiar, nos conduzir, nos iluminar, para que façamos em nossas vidas a vontade do Altíssimo, possamos um dia reinar com ela nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, e tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.